Muito bem, estamos de volta agora com o Minuto Bom Dia para falar de esporte. É por isso que eu estou recebendo aqui nos estúdios da TV Bom Dia a Caliandra Alves Dias. Muito boa tarde, Caliandra. Quais são os destaques do esporte dessa segunda? Boa tarde, Leandro. Boa tarde, pessoal. Os principais destaques dessa segunda-feira é toda a preparação do Atlântico, que vai iniciar a pré-temporada na quarta-feira, e também tem todas as novidades da primeira semana de treinos do Ipiranga. Muito bem, vamos começar então pelo Atlântico, que está na contracapa do nosso jornal Bom Dia Impresso e o Bom Dia Digital, e está trazendo aí que o Atlântico terá pelo menos 3 grandes competições nesse ano, né, Caliandra? Exatamente, além da Liga Gaúcha e da Liga Nacional de Futsal, o Atlântico vai participar de 2 outras competições, que é uma Supercopa de Verão e também aqui a Supercopa do Brasil, onde vai sair um dos representantes da Libertadores da América e do futsal. Então, de 3 competições, pode ser que o Atlântico, caso vencer a Supercopa, pode ir para 4 competições e vencer a Libertadores, né? Exatamente, representando o Brasil na competição. Muito bem. E agora o Atlântico se apresenta na quarta-feira e o primeiro desafio já tem data, é a Supercopa de Verão. Quando é que começa, Caliandra? Exatamente, vai começar dia 22 a 24 de fevereiro, lá em Capão da Canoa, né? Capão da Canoa. Isso aí, muito bem então. E como é que tá o time do Atlântico? E tu que tá acompanhando os reforços aí, o técnico Giba vai contar com um bom elenco nesse ano? Vai contar grandes jogadores que tiveram destaques nas principais ligas, além da Liga Gaúcha, né? O novo elenco também contará aí com atletas que participaram da Liga Nacional, com destaques aí para vários atletas que tiveram passagens pelo Corinthians na última edição. Muito bem. Agora vamos falar um pouquinho do Ipiranga, então, que o Ipiranga começou na semana passada, na quarta-feira aí, os seus treinamentos com a nova equipe. Você está acompanhando o dia a dia do Canarinho lá no estádio Colosso da Lagoa. E como é que foi a primeira semana de treinos do Ipiranga? Como é que tá esse time aí? Olha, o preparador Alexandre Andrei está aí puxando, está motivando os jogadores e está com treinos diários, né, em 2 turnos. E no sábado aí o pessoal realizou o primeiro treino com bola. Eu fui acompanhar e vocês vão conferir aí algumas imagens. Na semana passada, o preparador físico de goleiros, o João Fernando Borges, começou aí o treino com os arqueiros, né, logo no segundo dia de treino. E no sábado aí os jogadores tiveram as primeiras movimentações em grupos divididos, né? Muito bem. Bom, e amanhã começa aqui na TV Bom Dia um programa novo, o TV Bom Dia Esportes, né? E no primeiro programa você vai trazer uma entrevista especial aí, que na verdade é para iniciar bem o programa, com a direção do Ipiranga, e tu conversou com o Márcio Nunes, que é o técnico do Ipiranga. E inicialmente vamos antecipar aqui, o que o Márcio Nunes está esperando desse novo time do Ipiranga, desse novo Ipiranga, né? Até na semana passada nós relembrávamos que em 1967 o Ipiranga foi campeão da divisão de acesso, né? Logo que inaugurou o estádio de Colosso da Lagoa, e agora 50 anos depois o Ipiranga pode repetir a sua história aí novamente. Então me fala, como é que está a expectativa do Ipiranga renascer nesse momento? Olha, a expectativa não apenas do Márcio Nunes, como de toda a diretoria, é que o elenco faça aí uma boa competição. O que foi muito destacado por todos, pelo Ricardo Argenta, pelo presidente Adilson, pelo Renan Mubarak, pelo próprio Márcio, é que toda a reconstrução do Ipiranga foi feita por fases, né? Então primeiro aconteceu a eleição, depois teve aí a escolha do presidente, depois foi feita toda a parte de escolha do gerente de futebol, que é uma peça muito importante atualmente no futebol. Depois teve aí o Renan destacando aí toda a comissão técnica que ele montou, e logo após a escolha aí foi feito o plantel dos jogadores. Então eles marcam muito nisso, né? Eles marcam que toda a construção foi por etapas. E o próprio Renan Mubarak, né, destacou que essa etapa é muito importante, que faz todo o diferencial durante a competição. O Márcio Nunes, ex-jogador, ex-atleta, sabe muito bem como acontece e como é uma divisão de acesso, está bastante motivado, e o próprio técnico, né, falou que o clube aí vai lutar para levar o Ipiranga novamente à elite do futebol gaúcho. É, o Márcio Nunes, que já foi como jogador, foi campeão diversas vezes da divisão de acesso por várias equipes aqui do interior do Rio Grande do Sul, né? Conhece as manhas da competição, sabe que é uma competição difícil. Tanto o Márcio como os próprios jogadores sabem da dificuldade que uma divisão de acesso tem. O próprio presidente Adilson enfatizou que o grupo do Ipiranga é um grupo difícil, da mesma forma que seria se tivesse na outra chave da competição. Muito bem, essa entrevista completa com eles você acompanha amanhã a partir das 19 horas aqui na TV Bom Dia. Bom, rapidamente vamos falar um pouquinho que essa semana, na quarta-feira, amanhã a gente vai trazer mais destaques, mas começa a primeira divisão do Campeonato Gaúcho, a Série A, né? Exatamente, aí a primeira rodada vai acontecer entre Brasil de Pelotas e Juventude, lá em Pelotas. A rodada vai acontecer
19h30, e a partir das 20h45 vai acontecer 3 jogos simultâneos. O grande destaque das partidas que acontecem a partir das 20h30 é o reencontro do Caxias com o Novo Hamburgo, duas equipes do interior gaúcho que tiveram grande destaque no ano passado, após a classificação do Novo Hamburgo para a final do Gauchão. O Caxias acabou aí levando o título de campeão do interior. Então são duas equipes que no passado mostraram a força do interior, do futebol gaúcho, e que nesse ano aí vão realizar a primeira rodada da competição. Nós também teremos nesse primeiro jogo aí um jogo muito bacana, que é o jogo do Grêmio e a equipe do São Luís de Juí. O São Luís de Juí, que volta à primeira divisão depois de muitos anos. A equipe lá é um exemplo aqui para o Ipiranga, para o Erechim. Eles caíram, mas conseguiram se reestruturar e voltaram após uma campanha excelente no passado na divisão de acesso aí, né? Venceram a União Frederiquense aí nas finais e agora estão voltando. E o Grêmio também joga nesse primeiro jogo, né? Joga a partir das 21h45 lá. Uma equipe de transição, como é que vai ser essa equipe do Grêmio? As duas equipes, na verdade, são equipes de transições, né? Porque o São Luís também vem aí com jogadores que participaram do elenco do ano passado, além dos jogadores que fazem parte das categorias de base. O Grêmio, como está aí motivado pela Libertadores, pela final da Recopa, que vai acontecer no próximo mês, também vai vir com jogadores de transição. O grande destaque dessa equipe é que após a eliminação, né, dos juniores diante do Goiás, né, que perderam por 1-0, 4 jogadores que estavam nas categorias, nessa competição de São Paulo, vão participar dos primeiros jogos do Campeonato Gaúcho, né? Então, a eliminação da Copinha foi ruim por um lado, mas foi bom por outro, porque o Grêmio vai ter grandes reforços que fizeram parte da Copinha, jogadores que estão amadurecendo e que podem ter uma chance de se tornar titular ao longo da competição. Muito bem, bem lembrado para você que está nos acompanhando aí, a gente não tem as imagens disponibilizadas ainda pela Federação Paulista de Futebol, mas o Grêmio aí acabou perdendo aí, foi eliminado da Copa São Paulo de Futebol Júniors, por quanto? Por 1-0. Por 1-0. E o Internacional do Fernando se classificou, né, Fernando? Quanto é que deu o jogo lá? 5-1. Ganhou de quem, Fernando? Do Boa Vista. Muito bem, então aí agora segue o Internacional na Copa São Paulo Futebol Júnior. São essas informações do esporte, Caliandra? São essas informações dessa segunda-feira. Uma boa tarde a todos. Muito bem, obrigado, viu, Caliandra? E a gente